Olá, seu bebê que era tão bonzinho, tão quietinho, de repente está mais irritado, mais mal-humorado. Será que são os dentes? Os primeiros dentinhos que estão surgindo na boca? Eles costumam trazer essas reações, além de febre baixa, excesso de salivação, a gengiva começa a ficar vermelha e inchada, o bebê tem alteração de humor, de sono e de apetite. Não são todos os bebês que apresentam todos esses sintomas, mas a maioria deles sim. A erupção dos primeiros dentinhos é um processo natural, todos nós passamos por ele, mas que costuma sim deixar o bebê bem irritado e a família também, porque é difícil lidar com a situação. Normalmente acontece entre os 4 e 8 meses, mas isso é uma média. Pode sim chegar um pouquinho antes e pode sim chegar um pouquinho depois. O meu filho, por exemplo, o Rafael, ele andou antes dos dentinhos surgirem na boca e estava tudo bem, tudo dentro do processo normal de desenvolvimento da criança. Mas saber disso não é o suficiente. Como que a gente ajuda? Como que a gente consegue fazer com que essa fase difícil se torne um pouquinho mais fácil para o bebê? Para hoje eu separei 14 dicas que podem te ajudar a passar por esse processo de forma mais tranquila e o seu bebê também, é claro. Dica número 1. Amamentar. Amamentar é tudo de bom. Dar o peito é tudo de bom e no nascimento dos dentes não é diferente. O leite materno libera no corpo do bebê uma substância chamada endorfina, que é um analgésico natural e muito potente que o corpo tem. A endorfina ajuda com a dor e ajuda com o desconforto causado pela erupção dos primeiros dentes. Então, sempre que possível, sempre que o bebê começar a ficar um pouquinho mais irritadinho, um pouquinho mais mal-humorado, dê o peito. De preferência, sempre que você puder, sem deixar com que ele se irrite demais. Ele começou a apresentar os primeiros sinais, já ofereça o peito, já ofereça o TT, de forma que a dor e a irritação não fiquem intensos demais. Segunda dica, eu acho maravilhosa. Eu vou até colocar uma foto aqui ou aqui para vocês. Picolé de leite materno. O frio é um anti-inflamatório natural. Ele ajuda naturalmente com a inflamação da gengiva que está sendo causada pelo despontar dos dentinhos. Depois de limpar bem as mamas e ordenhar o seu próprio leite, ou manualmente, ou com a ajuda de um extrator de leite manual ou elétrico, você vai congelar em forminhas de sorvete esse leite que você ordenhou. Quando você não estiver por perto ou não puder oferecer o peito naquele momento, ofereça um picolé de leite materno. Vai ajudar das duas formas, com as substâncias que estão no leite materno que já dão aquela força e com o frio. O gelado ajuda também a aliviar esse desconforto, a anestesiar a região. A terceira forma que você pode ajudar o seu bebê é fazendo uma massagem na gengiva, usando uma gaze enrolada no seu dedo ou uma escovinha específica para bebezinhos. Você vai passar na região onde está nascendo o dentinho, onde os dentinhos estão surgindo. Você vai fazendo movimentos redondinhos, fazendo bolinhas, você vai fazer em toda a região. Uma variação que pode ajudar é embebedar o seu dedo, o dedo com a gaze, em água gelada. E assim você vai somar mais um fator que ajuda. A gaze ou a escovinha vão ajudar com a coceirinha, que é o que mais causa irritação no bebê. E a água gelada vai ajudar com a inflamação e vai ajudar a anestesiar o local. Dica número 4, mordedor gelado. Você vai pegar os mordedores do seu bebê, aqueles que ele está acostumado, que ele gosta de brincar, que tem um tamanho adequado para ele segurar com as duas mãos ou com uma mãozinha só, e vai colocar no congelador, vai colocar no freezer, vai deixar com que eles fiquem geladinhos. E quando o bebê começar a se irritar, começar a sentir coceira, você entrega o mordedor. Existem no mercado mordedores que têm um líquido dentro e que nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, eles estão proibidos de comercialização. Ainda são bem fáceis de ser encontrados, qualquer farmácia, mercado tem, mas nesse momento eles estão proibidos, porque corre-se o risco de o bebê
durante o uso, enquanto ele está raspando os dentes que já vieram na boca e mordendo, aquele mordedor se romper e o líquido vazar dentro da boquinha do bebê. Por isso eles foram proibidos de comercialização aqui no Brasil e é melhor não usar. Os outros mordedores sem essa substância também podem ser colocados no congelador, podem ser colocados no freezer sem nenhum problema. A única diferença é que a duração do gelado vai ser um pouco menor, porque ele não vai ter o líquido para segurar a duração. Então é bom você ter 2, 3, 4 mordedores sendo resfriados ao mesmo tempo. Quando um aqueceu, você já troca, entrega o outro, lava aquele, já coloca de volta no congelador e assim você vai substituindo e vai fazendo uma rotação para o seu bebê sempre ter um mordedor para brincar. Seu bebê chupa chupeta? A quinta dica está relacionada com isso. Você pode colocar a chupeta do seu bebê ou as chupetas do seu bebê no freezer e no congelador e na falta do mordedor, você entrega a própria chupeta. Ele vai chupar e ele vai ficar mordendo aquilo, ele vai ficar raspando a chupeta aonde a gengiva está incomodando, reduzindo o desconforto que ele tem. Uma variação que você pode adotar em algumas chupetas é encher o bico da chupeta, a parte que vai dentro da boca do bebê, de água. Algumas chupetas são bem fáceis de fazer isso, você só vai pressionar o bico e mergulhar ela na água, que a água vai entrar. Aí você coloca no congelador e novamente você potencializa o efeito dessa dica com o frio. O frio sempre facilita bastante no nascimento dos dentinhos. Se o seu bebê não chupa chupeta, você pode embebedar uma gaze ou uma fraldinha de pano, a pontinha da fraldinha de pano, em água gelada e oferecer para o seu bebê. Ele mesmo vai levar na boca e vai ficar mordendo aquilo, vai ficar puxando. O atrito do tecido na gengiva vai ajudar com a coceira e o gelado vai ajudar com a dor. Uma variação dessa técnica é se você embebedar com chá de camomila, que vai ajudar além dessas duas maneiras, também ele tem efeito calmante e ajuda na irritação da pele. Tanto a água quanto o chá de camomila somente para bebês com mais de 6 meses que já começaram a introdução alimentar. Antes desse período é melhor você oferecer o picolé de leite materno. E a próxima dica é para os bebês que já começaram a introdução alimentar, que já começaram a comer comidinhas. Você pode separar pedacinhos de frutas e de legumes e colocar no freezer. E quando o bebê começar a se irritar, você oferece um desses pedacinhos. Eles vão estar gelados ou congelados e vão funcionar como um sorvetinho que vai ajudar no alívio do desconforto. Nos meus testes por aqui, o que mais funcionou foram morango, melão, pepino e banana. Eles são molinhos por natureza, mas quando colocados no congelador, o bebê consegue ir tirando os pedacinhos e consegue ir comendo. Para usar qualquer um desses alimentos, você já deve ter passado pelo processo de introdução desses alimentos com o seu bebê, para que você consiga identificar de forma mais fácil qualquer alergia presente. O morango, em especial, de todos os que eu falei, é o mais alergênico, então é preciso que você já tenha testado esse alimento com o seu bebê antes de oferecer em formato de sorvetinho. Mais uma dica para os bebês que já começaram a introdução alimentar, que já estão consumindo alimentos sólidos, é oferecer alimentos duros, que vão funcionar como mordedores naturais para o seu bebê. Cenoura e maçã são os dois campeões, funcionam super bem e são muito pouco alergênicos. De qualquer forma, é preciso já ter testado estes alimentos com o seu bebê, mas você pode oferecer in natura, em temperatura ambiente, ideal para quando você está na rua, você vai precisar sair com o seu bebê, é bom você levar uns palitinhos de cenoura, umas maçãzinhas cortadas para oferecer nesses casos, ou para potencializar o efeito, coloca no freezer, coloca no congelador e ofereça geladinho, que também é sucesso garantido. E antes de te passar as próximas 5 dicas, eu quero te perguntar, você tem muitas dúvidas de maternidade? Você é mãe de primeira, segunda, terceira viagem, mas existem muitos assuntos que você tem dúvida, que você gostaria de se aprofundar? Eu fiz um curso chamado Mamãe Completa, que eu gostei muito. Ele foi feito e desenhado por 11 médicos, obstetra, pediatra, consultora de amamentação, fisioterapeuta e vários outros que ajudam com as principais dúvidas da maternidade. O quanto o bebê deve mamar por dia? Como que eu ajudo com o nascimento dos dentinhos?
quais são as melhores técnicas para voltar o corpo de antes da maternidade e muitas outras. Eu estou deixando o link aqui embaixo para você conhecer, para você ver o vídeo do curso. Eu fiz, gostei bastante e acho que me ajudou demais nessas principais dúvidas da maternidade da mãe de primeira viagem. E para você que é uma mãe adepta a terapias alternativas, você já conhece o colar de âmbar? O colar de âmbar você já deve ter visto por aí em algumas crianças na rua. É um colar cheio de pedrinhas amarelinhas que promete ajudar com a dor, com o desconforto, com a irritabilidade, não só do nascimento dos dentinhos, mas de cólica, todos esses outros perrengues do primeiro ano de vida do bebê. O colar de âmbar é feito com pedrinhas de um lugar bastante específico e por isso ele é alvo de muita pirataria. Se você optar por usar o colar, tenha alguns cuidados em mente. O colar não pode estar grande, ele não pode estar frouxo no bebê para evitar riscos de sufocamento e exija o certificado de autenticidade, certeza de que está usando um produto original com mais chances de dar resultado. Você já ouviu falar em reflexologia? Reflexologia é uma massagem feita no nosso corpo e a reflexologia podal, ela é feita especificamente nos pés. Eu uso muito reflexologia para vários probleminhas do dia a dia que o corpo vai apresentando, uma dorzinha nas costas, garganta inflamada e muitos outros. E para mim funciona demais, por isso eu recomendo. Muitas mães optam por técnicas de reflexologia no seu bebezinho, para aliviar desconforto dos dentes, para aliviar desconforto de cólica nos primeiros meses de vida e reportam melhoras bastante significativas. Vale super a pena tentar. Na reflexologia, a área da cabeça e dos dentes são os dedos dos pezinhos do seu bebê. Então você vai com os 2 dedos de uma mão pegar cada um dos dedinhos e apertar. Não é um carinho, mas também não é para puxar, não é para fazer muita força, mas você vai aplicar pressão fazendo pequenos círculos e quando finalizar, fazendo a mão fechadinha, você vai apertar o encontro entre os dedos e os pezinhos do seu bebê. Os bebês costumam responder muito bem às massagens, principalmente depois do banho, quando ele está limpinho, relaxado, tranquilo. Procure fazer todos os dias para evitar um desconforto maior. Distração. A atenção dos bebês costuma ser bastante curta, ele costuma prestar atenção por pouco tempo em cada uma das coisas e se distrair constantemente. Até por isso é bom você ter na manga várias técnicas para aliviar o desconforto, porque é normal que o bebê morda o mordedor por 5 minutos, jogue fora, aí depois você oferece o paninho com água gelada, ele vai brincar ali mais por 5 minutos e não quer mais, aí você vai oferecer o peito e você vai alternando essas técnicas de modo que você tenha, que o bebê consiga se aliviar do desconforto por um período um pouco maior. Se o bebê está começando a se irritar, mas ele ainda não está com febre, ele não tem ainda nenhum outro sintoma, procure distrair o bebê com outra coisa, mostre alguma coisa interessante, tente brincar com o bebê de forma que você consiga aliviar o desconforto sem ficar toda hora oferecendo alguma coisa molhada, alguma coisa gelada para o bebê e você guarda essas técnicas na manga para o momento em que o desconforto estiver mais acentuado, ele estiver mais irritadinho. E não tem jeito, é preciso muito colo, muito carinho, muita paciência e muita tranquilidade dos pais e dos cuidadores para passar por esse processo. Normalmente, os primeiros dentinhos, eles causam mais irritação do que os demais, mas é possível que um ou outro, principalmente os grandões aqui do fundo, ainda causem desconforto quando seu bebê já for um pouquinho mais mocinho, um pouquinho mais mocinha. Eu sei que pra gente, às vezes a gente tá no limite, às vezes a paciência foi embora e não quer voltar de jeito nenhum, mas é preciso fazer uma forcinha extra para ajudar o bebê nesse período. E como última dica, se nada disso funcionou, se o seu bebê continua apresentando muita irritação por períodos muito longos e nada distrai, nada faz com que ele melhore, é ideal procurar um pediatra, avaliar se ainda está dentro do normal ou se já passou um pouquinho do limite. E nesse caso, o pediatra pode recomendar o uso de um analgésico local e de um anti-inflamatório. Existe uma pomada muito famosa, mas que no momento o uso não é recomendado porque ela anestesia o local. Ela é à base de lidocaína, uma substância que amortece a pele, que amortece a região, e o bebê pode acabar se machucando e não perceber ou demorar demais para reclamar, podendo até sangrar a gengiva e machucar com mais seriedade. É bem possível que você receba a indicação de outras mães, mas nesse momento o uso não é legal porque pode realmente ferir o bebê.
Bem, eu espero que você tenha gostado dessas 14 dicas que eu te dei para ajudar a aliviar o desconforto do seu bebê. Novamente, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixo, o link para você conhecer o curso do Mamãe Completa que eu fiz e gostei bastante. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.